Você sabia que hoje eu estou aqui postando a 100ª história do canal? Isso mesmo, já temos 100 vídeos por aqui. São muitas histórias para você conhecer. Já se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e assim você não perde nenhuma novidade por aqui. Por acaso você já se perguntou como os cegos leem? Os cegos leem? Sim, você já notou que alguns lugares públicos, como por exemplo escadas, tem aquelas letrinhas em alto relevo? Pois bem, este é o alfabeto em Braille e foi criado por uma pessoa que desejava muito, mas muito ler, mas não enxergava. E essa é a história que quero te contar hoje. Um alfabeto para as pessoas que não enxergavam foi criado e a partir de agora eles poderiam ler, como o próprio criador desta linguagem. Talvez, quem sabe, você tenha algum amigo ou conhecido ou até mesmo alguém da sua família que não enxerga. Compartilhe com ele essa história para que ele possa também saber de onde surgiu o alfabeto em Braille. E a história começa após a vinheta. E a história começa assim. Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809, numa cidadezinha a 30 quilômetros de Paris, na França. Seu pai possuía uma oficina, onde ele produzia celas para cavalos. E um dia, com 3 anos de idade, Louis Braille foi brincar na oficina de seu pai. Acabou pegando uma das ferramentas para brincar. Acabou se machucando, pois a ferramenta acabou acertando seu olho esquerdo. Com isso, causando uma grande infecção e fez com que aos 3 anos de idade perdesse a visão. E mesmo cego, Louis tinha um grande desejo em seu coração. Desejava ler. Morria de vontade de pegar livros e mais livros, folhear e ler um atrás do outro, conhecer as maravilhosas histórias que há nesse mundo. Mas agora não conseguia, não podia mais ver o céu azulzinho, a grama verdinha, as páginas dos livros, vivia num mundo de trevas. E Louis era muito querido pelas pessoas e todos no vilarejo ajudavam a tomar conta do menino cego. Prestavam atenção às batidas de sua bengala enquanto caminhava pelas ruas. Sorriam sempre que o viam chegar e os moradores sempre interrompiam o que estavam a fazer para ajudá-lo a atravessar a rua ou dobrar uma esquina. E ajudaram-no também a contar quantas batidas da bengala eram necessárias para chegar ao mercado da cidade e aos demais lugares que Louis queria visitar. E Louis costumava passar as tardes no jardim da paróquia local para conversar com o bom padre, o Padre Pauli. E o padre contava-lhe muitas histórias, as histórias da Bíblia, e sempre lhe dizia o que era preciso fazer para ser corajoso. Mas Louis, que às vezes não se conformava com o acidente que lhe ocorrera, ficava a perguntar ao padre: mas por que Deus precisou me tornar cego? Eu não sei, meu jovem, mas o que eu sei é que você precisa ter fé. Eu acredito que Deus tenha algo muito especial para que você possa fazer nessa vida. E naquele tempo, as crianças cegas não podiam frequentar a escola como os outros meninos e meninas. Mas o Padre Pauli sabia o quanto Louis desejava aprender. E ele então foi atrás do diretor da escola para ter com ele. Oh, caro diretor, dê uma chance a Louis. Ele é muito inteligente. Presta atenção em tudo. Aprende rápido. Merece uma chance. Mas o diretor contestou: não, se ele não consegue ler livros, como poderá aprender? Como irá acompanhar as aulas e as outras crianças? Dê-lhe uma chance, diretor. Sei que ele encontrará um jeito. O diretor, diante do pedido do bom padre, acabou aceitando. Então Louis começou a frequentar a escola como as outras crianças do vilarejo. Prestava bastante atenção à professora.
e os colegas da classe se revezavam na leitura do material para ele. E Louis conseguia se lembrar de tudo e logo estava entre os primeiros da classe. Mas ainda assim, não estava totalmente satisfeito com seus estudos, pois queria ser capaz de ler livros e escrever cartas assim como seus colegas. Um dia, Padre Pauli veio correndo contar-lhe uma grande novidade. Meu bom jovem, existe uma escola para cegos em Paris e eles têm um livro especial que as crianças cegas conseguem ler. Louis mal pôde acreditar no que ouviu e implorou para que seus pais o enviassem para aquela escola maravilhosa. E por ser muito inteligente, Louis conseguiu uma bolsa de estudos. A bolsa não cobria todo o valor da mensalidade, mas o padre o ajudou a conseguir o dinheiro para pagar as mensalidades. E assim, com 10 anos de idade, Louis e seu pai viajaram para Paris para que ele pudesse estudar no Instituto Nacional para Crianças Cegas. Logo que chegou, já foi atrás das professoras. E a pergunta que não saía de sua cabeça era: eu vou aprender a ler? Ah, venha comigo, meu jovem. Vou te mostrar os livros que temos disponíveis para vocês. E de fato, as professoras haviam feito um livro com letras grandes em alto relevo e tateando as letras com os dedos, os alunos cegos conseguiam reconhecer frases e algumas palavras. Era uma leitura desajeitada e lenta. Nosso querido Louis ficou um pouco decepcionado. Entretanto, apesar das dificuldades e tristezas que Louis enfrentava, não usou isso como uma desculpa para não fazer mais nada. Se empenhou o máximo em seus estudos e aprendeu rapidamente em sua nova escola. Gostava especialmente de música e aprendeu a tocar órgão. Com uma audição apurada, dedos ágeis e memória aguçada, tornou-se um bom músico e passava horas a fio no órgão da igreja vizinha, tocando hinos e música sacra. E à medida que os anos foram passando, Louis não parou de pensar um momento sequer se haveria um jeito de fazer com que os cegos aprendessem a ler e até mesmo a escrever. Agora, Louis já era um adulto e às vezes passava as noites acordado, pensando e repensando no problema, e se lembrava de algumas palavras que o padre Pauli lhe dissera enquanto lia a Bíblia para ele. E a frase era: que haja luz. Para Louis estava claro que Deus deseja que a luz do conhecimento brilhe para todos. E Louis então rezava: por favor, meu Deus, ajuda-me a encontrar uma forma de alfabetizar os cegos. E ele não parava de pensar, tentar, experimentar, criar formas diferentes, mas nenhuma delas funcionava. E alguns dos colegas de Louis lhe diziam: você está desperdiçando seu tempo com esses sonhos. O que você busca é impossível, tentando desencorajar o pobre Louis. Mas Louis havia prometido a Deus jamais desistir. Até que um certo dia, Louis ficou sabendo de um sistema elaborado por um oficial do exército francês, que consistia em pontos e traços marcados em alto relevo sobre o papel, que servia para os soldados enviarem mensagens à noite, que outras pessoas fora do exército não deveriam saber o conteúdo. E uma ideia prontamente surgiu na cabeça de Louis. Talvez esse tipo de escrita pudesse ajudar os cegos a lerem. E se eu criar um padrão de minúsculos pontos em alto relevo, marcados em uma folha de papel, que sirva de suporte para as letras? E foi correndo para seu quarto, pegou uma folha de papel e um palitinho e perfurou a folha várias vezes. Depois, virou a página e correu os dedos pelo relevo. É isso! Se os padrões forem suficientemente pequenos, os dedos poderão ler rapidamente.
Só preciso ter um padrão diferente para cada letra. E assim, Louis trabalhou meses a fio. Ficava acordado até tarde, procurando e testando novos padrões. Até que às vezes acabava caindo no sono em cima dos papéis. Mas afinal, conseguiu. Aprontou um código para todas as letras do alfabeto. Pois agora vamos ver se funciona. Perfurou a sequência de letras no papel e começou a ler. Meu nome é Louis Braille. E caiu de joelhos, baixou a cabeça e começou a sussurrar. Obrigado, Senhor, por atender às minhas preces. Agora haverá um toque de luz para aqueles que vivem num mundo de trevas. Louis ainda levou alguns anos para aperfeiçoar o seu método, mas a notícia de sua ideia começou a se espalhar de um país para o outro, e cegos do mundo inteiro passaram a utilizar o sistema criado por Louis para aprender a ler e a escrever. E finalmente, os livros tornaram-se parte da vida deles. Tudo por causa de um menino que manteve a fé e dedicou a sua vida para encontrar um caminho. Ele abriu as portas do conhecimento para aqueles que não podem ver. E essa é a história de hoje, de como Louis Braille não descansou até encontrar uma forma de alfabetizar os cegos. Sua fé, coragem e dedicação mudaram a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Se você gostou dessa história, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até a próxima!